Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu brother Cadu Baracho? Negócios, raiz, campo de batalha. Sem romantizar o empreendedorismo, né? Não tem pra mimimi, cara. E hoje a gente tá aqui com um empresário que tá no campo de batalha há muito tempo, tem experiência grande. Estamos aqui com o grande Rodrigo Viriato, irmão. Seja muito bem-vindo ao Business Plan. Obrigado por topar ter esse papo aqui com a gente. A gente sabe que a agenda é louca e grande, mas para quem não conhece ainda, pessoal, o Viriato, ele cresceu, é empresário do segmento de alimentação, restaurantes, café. Tem o Café Viriato, tem o Coriolano e tem o Alice Buffet, que é uma casa de festas também muito grande aqui, muito conhecida aqui em Fortaleza. Por vários anos empreendeu nesse segmento, ainda empreende. Foi professor também de administração, se eu não me engano? Fui professor. Na verdade, eu passei na universidade, eu fiz o concurso para professor de panificação e confeitaria. Porque originalmente eu sou cozinheiro, chefe de cozinha. Chefe de cozinha também, muito conhecido aqui em Fortaleza. Cara, dá as boas-vindas pra galera, pra gente começar a bater esse papo aqui. Especialista em investimentos, finanças. Que ia chegar lá. Hoje ele tá, já construiu a carreira, todos os restaurantes, todas as casas dele estão bem estabelecidas, caminhando, e ele foi focar hoje no mundo dos investimentos, da consultoria para outras pessoas, para outras empresas, né? Mas das boas-vindas pra galera, pra gente começar a bater esse papo aqui. Pois é, cara, obrigado pelo convite. Depois de tantos anos de empreendedorismo, a gente também fica na obrigação de ir passando experiência para as pessoas, né? Eu, apesar de... Eu acho que eu sou ainda jovem, né? Eu tô com 45 anos de idade, né? Mas eu tenho, assim, meu CNPJ tem 26 anos, né? Então, assim, a gente, queira ou não queira, para Brasil, a gente foge as estatísticas, né? Assim, 20% das empresas conseguem passar os 2 primeiros anos, né, no Brasil. Estatísticas reais. E quando a gente vai para a estatística até do Sebrae, por exemplo, o Sebrae não tem estatísticas para depois de 10 anos. Né? Então, assim, para o Brasil, você conseguir passar, principalmente no setor de alimentação, 26 anos empreendendo com o mesmo negócio, não é só mérito, né? Mas assim, é esforço. Pô, imagina. É esforço, reinvenção e, enfim. Querendo ou não, tá além da estatística, né, cara? Se eu não me engano, até 10 anos é 3% só que sobrevive. Cara, é muito pouco, é bem pequeno. Eu ia até te perguntar, sempre que a gente vai eu vou muito em palestras do Eduardo Gomes de Matos, consultor e tal, ele fala muito isso. Você falou 26 anos que tem a empresa, né? Pega 26 anos atrás, quem eram os líderes de mercado de Fortaleza no teu segmento? Talvez nem existam mais, né? Cara, tem 2 só. Então, dos meus concorrentes daquela época, só tem 2 hoje. Então, que estão aí. Um deles eu não sei se perdura, mas tem um que é muito forte, né? Que tem muito mérito, líder de mercado ainda. Era na época e ainda é hoje, que é o La Maison, no ramo de eventos. Sim. Ele é líder de mercado por muito mérito. O Daniel, que é o diretor proprietário, que é comercial, muito competente, então ele conduz a empresa com muito mérito. Mas a outra empresa que perdura, já não sei se perdurará tanto quanto a gente, né? Então, assim, realmente é um setor que se reinventou muito, né? E eu estava vendo uma estatística, fui fazer uma palestra para a Associação Comercial de Sobral agora, e uma estatística que eu vi foi o seguinte: 90% das empresas que passaram pela pandemia, do Brasil inteiro, 90% precisaram mudar seu modelo de negócio. Isso significa que elas mudaram alguma coisa, ou o processo, ou o modelo de recebimento de pagamento, ou o modelo de entrega. Então, assim, se você pode até não ter percebido, mas alguma coisa você mudou na sua empresa. Então, assim, se você está nos ouvindo aqui e é empresário desde antes da pandemia, preste atenção que alguma coisa na sua empresa mudou, né? Talvez a comunicação, talvez você tenha um podcast hoje, talvez você se comunique diferente, rede social melhor, talvez você venda mais pela internet, talvez você receba eletronicamente. Alguma coisa na sua empresa mudou. Na minha mudou.
Até porque eu acredito que se de fato ele não tiver mudado com a pandemia, eu acho que ele nem existe mais. Que ele literalmente ou era mudar ou era fechar as portas, porque... Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que eu já dei alguns episódios aqui. Tem um grande amigo meu que eu estudei aqui no colégio, que a família dele é dono daquele restaurante One Two Three no Iguatemi, que é bem tradicional, a chapa de carne. Eu tô fazendo propaganda que é boa mesmo. Só que, cara, antes da pandemia, a gente sempre brincou com ele desde o colégio até faculdade e tal, não existia site, rede social do restaurante. Porra, antes da pandemia, não vou falar 10 anos, mas há 4 anos atrás o cara não tem rede social. Quando eu era estudante, eu já existia. Pois é. Então, não tinha rede social, não fazia entrega, quando surgiu os aplicativos de iFood e tal, não fazia entrega. Ou seja, ele só fazia o físico lá. E a gente falava, meu irmão, cria rede social, faz e tal. E não. Veio a pandemia, ele ficou sem nenhum ponto de contato com o cliente dele. E aí, quase se lasca, mas se reinventou, né? Aí criou todos os aplicativos, criou rede social e tudo. Ou seja, vai bem nisso que você falou, que a maioria das empresas, eu acho que pode ser até mais, viu? 99% mexeu alguma coisa no modelo de negócio, né, Rodrigo? Mas é porque, assim, 90% mudaram, algumas fecharam. Entendeu? 90% das que passaram. Porque tem as que não passaram. Sim. E antes da gente continuar esse papo aqui, Rodrigão, a gente falar dos nossos parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer, né? Primeiro a gente tem a B3X, que é uma consultoria de investimentos também, né? Que é uma galera que é muito receptiva e ela trabalha com dois grandes braços para as pessoas. Primeiro, organizar a casa, a vida financeira. Você deve receber todo dia empresário que ganha muito bem, quer começar a investir, mas não gasta mais do que ganha. Sim. Tem muito brasileiro assim. Então, ele atua primeiro ali organizando a vida financeira para depois começar a pensar em montar uma carteira de investimento, né, Cadzão? Cara, e principalmente, assim, as pessoas acham que para começar a investir tem que ser rico, tem que ser multimilionário. Quando você fala assim, é investidor, vixe, é muito rico. Cara, e não adianta. Tem até alguns livros que eu já li que a galera quer investir depois que paga tudo. Cara, primeiro investe para depois você diminuir os seus custos e pagar. Porque senão não cresce. Os investidores, assim, né, eu que trabalho com investimentos, eles chegam e dizem assim, Rodrigo, eu preciso juntar quanto para começar a investir? Eu disse, não, você não precisa juntar nada. Primeiro você precisa tomar a decisão. Começa investindo, né? Começa investindo. Quanto? Quanto você tiver. Né? Então procura aí o pessoal da B3. Porque no final, se você deixar... Claro, a gente vai falar também da consultoria do Rodrigão também. Até tu deve ter esses números, né? De alguns anos para cá, quantas pessoas entraram na bolsa, quantas pessoas começaram a investir. Aumentou muito no Brasil, mas ainda é pequeno, né? É bem pequeno. Eu não sei de qual para te dizer a estatística, não, mas era o seguinte. Para tu ter uma ideia... Eu não vou dizer porque eu vou acabar atropelando aqui nos dados. Mas, cara, assim... Acho que nem 2% era muito insignificante a quantidade... Há 10 anos atrás, a quantidade de gente na B3 era absolutamente insignificante. Sim. Né? E aí, assim, a XP, por exemplo, o Banco XP, teve muito mérito nessa transformação, né? Porque ela foi a primeira grande corretora que entrou no mercado e que introduziu as pessoas no mundo de investimento, popularizou, facilitou, né? A mecanização dela facilitou. Era complexo pra caramba investir antigamente. Eu lembro. Cheguei aí na Pax ali no centro. Você tinha que ir pessoalmente. Era tudo papelado. Ou papel, ou por telefone. Você dava a ordem por telefone e ficava aguardando se dava certo ou não. Então ela facilitou. E aí hoje, assim, não dá nem pra eu te dizer, mas, cara, é muito... Comparado com os Estados Unidos, que é lá em cima, né? Não, os Estados Unidos aí já é antigo, né? É cultural, né? Diz que lá tem uma coisa dos Estados Unidos que aqui o cara faz 18 anos, o pessoal de classe média, né? Dá um carro pro filho aqui, né? Lá não, ele já dá uma carteira de investimentos. Uma carteira de REITs ou de bonds, Ou já desde cedo tá dando, né? Então é questão cultural mesmo. Mas por mais que tenha crescido, a gente ainda considera que hoje a gente ainda tem 0,5 da capacidade de entrada. Cara, muita coisa. Ou seja, a gente ainda pode crescer quase 20 vezes. Tem muito dinheiro em poupança ainda, hein? Tem muito dinheiro em poupança, tem muita gente desbancarizada, para tu ter uma ideia. Gente que nem tem conta em banco. Por mais que tenha essas contas digitais hoje em dia, que deu uma melhorada, mas mesmo assim muita gente... 30% da população se bancarizou durante a pandemia em função dos programas sociais.
Sim, então, assim, era obrigado as contas digitais. Então, assim, e ainda assim, ainda tem uma quantidade relativamente grande de gente desbancarizada no Brasil. Então pronto, você que está precisando aí, querendo organizar a vida financeira ou começar a investir também, a gente vai falar muito com o Rodrigo sobre isso também, B3X Investimentos, procura lá no Instagram, eles vão falar com vocês. Temos também a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso, que aqui você pode gravar um curso, fazer uma live, gravar conteúdos estratégicos, fazer um podcast como esse, com mesa, sem mesa, tem vários cenários que dá para fazer, tem alguns podcasts rodando aqui na casa, e a gente fala, porque eu tenho meus 2 podcasts aqui, o melhor custo-benefício que você vai encontrar na cidade com os profissionais mais qualificados. Splash é grande parceira nossa. Então, recados dados, né, Caduzão? Show. Vamos começar o papo de lei aqui. Rodrigão, a gente sempre gosta de entender um pouquinho do background do nosso convidado, para entender o que ele está fazendo hoje e por que ele chegou nisso. A gente falou que você é empresário no segmento de alimentação, de restaurantes, café, mas você começou como chefe. Como é que é um pouquinho o começo da tua história ali? Cara, assim, Cadu estava me dizendo aqui do TDAH, né? E eu acho que eu tinha, né? Aliás, eu fui diagnosticado com isso agora com 40 anos de idade, mas como hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? Moda, todo mundo diz que tá na moda ter TDAH. Mas eu não sei se eu tenho, não. Eu não fui nem atrás. Não, eu fui diagnosticado por uma médica, né? Mas eu não sei, não. Eu também não mas, fui cara, atrás, eu só tirava nota baixa. Eu não gostava de estudar, então eu comecei a trabalhar muito novo, né? Então eu vendia bombom para os clientes da minha mãe, depois eu comecei a vender documentos datilografados, né? Então eu ia lá no Jornal O Povo e anunciava para datilografar trabalhos. Mas isso já era pensando em levantar um dinheirinho? Dinheirinho. Chegou um momento ali, depois de 13 anos de idade, pedir dinheiro ao meu pai, não. Eu já era classe média, o papai era classe média. Adendo, eu já não podia oferecer isso. Eu fui um dos poucos reprovados na Contax, porque eu não sabia digitar, cara, rápido. De 200 pessoas que entraram, acho que ficaram 2, eu fui um dos. Não, mas eu fazia, era datilografia, era máquina. Eu tava porque lá no Batista, quem estudava no Batista, eu era aluno lá, tinha que fazer datilografia, tinha um curso de datilografia, e era obrigatório. E aí depois mas enfim, cara, eu não, sem estudar nada e só tirando nota baixa, eu consegui, não sei como, passar no vestibular para Ciências Contábeis aqui na Universidade Federal. Mas assim que eu passei... Ou seja, sempre gostou de números. Foi, enfim. Ou se dava bem com eles? Cara, não sei te explicar, bicho. Foi Deus aí. Porque Deus é bom, né? Deus é bom. Porque eu só tirava nota baixa, recuperação em todos. Era aquele cara mesmo problemático, mas trabalhador e esforçado. E nesse período aí, quando eu fiz vestibular, já trabalhava alugando material, prato, copo, talher, para os clientes também da minha mãe, eu e meu irmão. Quando a gente viu que esse setor ia dar uma baixa, a gente resolveu montar um buffet, que já era o terreno onde hoje é o Alices, ali era quase um sítio praticamente. A gente comprou na fé de que um dia ia ser um bom lugar, ia ser um prédio bem localizado. Quando a gente comprou, a gente percebeu que não era mais um negócio de eventos, era um negócio de alimentação. E aí eu resolvi ser cozinheiro, né? Tranquei a faculdade, estava no fim do primeiro semestre, tranquei a faculdade, me formei como cozinheiro-chefe no The Culinary Institute of America, de Nova York. E pronto, terminei, voltei. Quando voltei, continuei a faculdade, né? Terminei a faculdade, por coincidência, né? Hoje trabalho no mercado financeiro e, por coincidência, meu TCC eu estudei o mercado financeiro. A avaliação do novo mercado na influência do crescimento do valor das ações para empresas que aderissem à Bolsa de Valores no setor do novo mercado. Já é engraçado, né? Como Deus... É muito difícil você ligar os pontos olhando para frente, né? Como dizem, tem que olhar para trás para ligar os pontos. Nada a ver. Mas assim, fiz um trabalho bom naquela época, tanto que a professora que eu escolhi, ela queria que eu ficasse pesquisador na UFC, mas não tinha nada a ver comigo. Terminei a faculdade, fui para Paris ser confeiteiro. Isso aí já tinha o Alices, aí o Alices estava já... Empresa da família rodando. Empresa familiar, eu e meu irmão, minha mãe continuava com a empresa dela de decoração. As pessoas acham que o Alices é da minha mãe por causa do nome, mas na verdade a gente botou o nome dela para poder ganhar os clientes dela, né? Mas, pegar verdade, autoridade já, né? E não deixa de ser uma homenagem também, meu, né? E do meu irmão mais velho, né?
E aí pronto, cara, daí eu segui a trilha, não vou me estender muito, mas daí segui a trilha de cozinheiro e confeiteiro, e daí também a gente começou a montar as casas, Alice's Buffet, Viriato Buffet, depois veio Café Viriato, Casa Viriato, que foi outro buffet, e aí foi. E assim, então começou eventos ao mesmo tempo da gastronomia, as casas... Eventos, né? Que depois virou gastronomia. Pronto, tu chegou a comentar que quando começou a parte de buffet, você viu que não era evento, na verdade era gastronomia. O que foi que te fez perceber isso? E qual a diferença, assim, para quem é leigo, para quem olha de fora? Porque para mim é evento, mas no teu caso não, é outro... Não, porque foi o seguinte, quando eu te falei do CNPJ, né, o nosso CNPJ já foi ali no Alice's Buffet. Quando a gente empreendia alugando material, não precisava de CNPJ, né? Então a gente alugava material, não precisava emitir nota fiscal... Então, ali a gente alugava material para eventos de outras pessoas. Tá, entendi. Então, a gente saía distribuindo material, mesa, prato, copo, talher, toalha, cenário para festas e eventos, né? E aí, quando a gente montou o buffet, que a gente vendeu a primeira festa, eu lembro que foi na primeira festa, que aí a cliente chegou e disse assim, agora vamos escolher o cardápio. Aí a gente... Cardápio? O quê, né? Eu ia falar... Comida? Oi? Cardápio tem pra comida? Pra quê comer, né? Eu ia falar isso. Cara, que todo cliente que chega num espaço de festa, ele já quer tudo pronto de lá, né? Exatamente. Então, aí vocês... então eu tenho que... Foi na primeira festa, cara. Lembra como fosse hoje. Inclusive, assim, a pessoa que ajudou a gente na comida, no primeiro evento, foi uma senhora que fazia buffet, chamava Ciomara. Ela que a gente pediu socorro a ela e disse, Ciomara, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui que a gente vendeu uma festa e nem sabe fazer comida, né? Então ela deu um socorro a gente aí no primeiro ano de Alice's Buffet, porque a gente realmente não tinha know-how de alimentação. E aí eu fui... Né? Mas pra você ver como é empresário, primeiro ele arranja o problema bom pra depois se virar pra entregar. Mas, né? cara, empreendedor é assim, a gente desbrava, sai chutando, abrindo porta e depois a gente corrige. Dirigindo o carro, trocando a roda ao mesmo tempo. E se você vê, por exemplo, quando você tem uma sociedade, tipo a minha e do meu irmão, tem que ser complementar, né? Assim, eu sou o cara que desbravava e saía... Ainda é assim, né? Desbrava e chuta a porta. Deixa o mato pra trás. E o outro vem ajeitando. Pé no chão. E eu sou sócio do meu outro irmão na parte de investimentos, por exemplo. Até hoje, meu irmão na área de investimentos, ele sempre cuidou só da parte de investimentos. Ele nunca empreendeu na área financeira. Quando eu entrei, né, no negócio, foi quando ele sentiu segurança e, não, vamos empreender também na área financeira, vamos multiplicar esse negócio na área de educação, vamos vender curso digital, vamos escalar, não só no investimento, mas vamos escalar aqui em paralelo com o investimento, no nosso know-how de investimento, né? Assim, vamos vender o que a gente tem de melhor, que é conhecimento, vamos educar a gente, vamos... Né? Bacana. Isso é legal que tu fala, que todo mundo que passa por aqui, a gente meio que... Quem tem sócios, né? A gente pergunta do sócio ideal, que não existe sócio ideal, mas como é importante ter habilidades complementares, né? Como você falou, eu sou mais ousado, vou desbravando, o outro me segura mais o pé no chão, então tem que ser complementar, porque se for dois iguais, não dá certo. Se for dois chutando porta, o negócio quebra. E se for os dois muito técnicos contigo, demais, o negócio não cresce nunca. Né? Como você vê, alguns negócios eles param no tempo, tudo bem, ele dura ali muito tempo, mas é um negócio que às vezes não cresce, né? Assim, fica ali pequenininho, para sempre pequenininho, né? Eu queria falar contigo sobre essa questão ainda dos eventos de buffet, que a minha mãe teve uma experiência, ela foi bancária a vida toda, quando se aposentou, abriu um buffet com dois irmãos também. Uhum. Era um buffet ali em frente, onde hoje é o Rio Mar, tem uma casa lá que hoje é um terreno baldio e tal. Durou uns 5 anos, meio que ela só se pagava, às vezes sobrava coisinha lá. Só que eu era criança, eu acompanhei isso aí, e eu vi que essa vida de buffet, de festas, é puxado, né? Porque às vezes as festas vai até mais tarde, depois tem que arrumar tudo pro outro dia, decoração e tal. Cara, é uma vida esticada de buffet, né? De eventos, né? Cara, eu vou dizer, se aposentar fosse por quilômetro rodado, eu acho que já dava para me aposentar 2 vezes. Eu sou meio igual a Toyota Bandeirantes, eu já virei a quilometragem, porque nos 10 primeiros anos de empreendedorismo, a gente fazia literalmente tudo. Tudo, tava lá dentro. Então eu era cozinheiro, na cozinha mesmo, e eu ia para a Ceasa fazer compras, e quando voltava ia para a cozinha, e à noite a gente entregava a festa. Meu irmão era vendedor da festa, à noite a gente estava na festa.
Tinha dia que a menina do pula-pula faltava, eu ia ficar no pula-pula. Inclusive, um dia eu tava no pula-pula, eu ainda me lembro assim, foi uma das primeiras festas infantis que eu tava, né? Tava lá no pula-pula, todo bonitão, arrumado, tinha passado o dia cozinhando, aí tava todo bonitinho. Aí lá vem uma gatinha, ó, pro pula-pula, ó. Só que ela era grande pro pula-pula, né? Aí eu disse, vou deixar entrar pro pula-pula, gatinho, né? Aí quando ela chegou assim, lá vem ela toda faceira, aí ela encostou assim e disse: tio, posso entrar no pula-pula? De jeito nenhum, nem a pau. Não entra, não. Então, eu doido pra desanimo. Ela usou a palavra errada, né? Se ela tivesse assim, posso entrar no pula-pula? A gente tinha entrado. Então, cara, a gente fazia tudo, assim, de ficar no pula-pula, de vender a festa, de cozinhar, tudo. E o que eu acho desafiador em relação ao evento, que é assim, evento, ele trabalha em horário comercial, e quando é à noite, que tá todo mundo descansando, curtindo o evento, o cara tá trabalhando também. Até queria também te perguntar, por exemplo, você é um cara viajado, já morou fora e tal, sabe como é que funciona a cultura de festas das pessoas? Porque eu acho que lá é muito social, né? Tanto corporativo, né? Eventos, né? Hoje em dia, não sei se pela pandemia ou se pela galera não querendo gastar tanto, as pessoas estão fazendo festas talvez menores em restaurantes, não estão pegando mais casas de festas grandes. Como é que tu vê esse mercado de eventos e especificamente de buffet? Cara, teve uma transformação grande, exatamente do jeito que você está falando aí. Por isso que ficou tão desafiador para os buffets. A gente, nesse movimento aí, percebendo isso, inclusive no meio da pandemia, um dos nossos buffets virou um café buffet. Então ele deixou de ser só buffet, então ele passou a ser o core dele, que era ser buffet, não deixou de ser buffet, né? Então, assim, foi muito, muito acertado. Talvez seja... Já pensando nesse público, assim. Foi. Na verdade, a gente percebeu que o negócio de festa ia cair no varejo. Né? Que ia ser o quê? Um prédio que tivesse várias festas ao mesmo tempo. Então, o negócio foi aquele prédio virar um café. E, inclusive, assim, foi tão acertado que hoje a gente faz casamento num dia ali dentro do salão e, ao mesmo tempo, o café está funcionando. Num dos prédios aconteceu isso. A gente tinha outro buffet que ia bem financeiramente, mas o que acontecia? Ele era nosso concorrente. O nosso buffet era nosso concorrente direto. Sim. Então eu tinha que baixar o preço num prédio para poder não ficar desocupado nos dois prédios. Sim. Então eu vendi, né? Vendi esse buffet para poder diminuir a concorrência comigo mesmo, porque ele ficava na minha mesma região. Então, tá muito desafiador para esse setor e assim, tanto que eu não sei como os meus colegas concorrentes que vivem só de buffet, que a receita vem unicamente de buffet, eu realmente não sei como eles têm feito para remunerar o custo fixo do negócio, porque você ter um evento por semana não remunera a manutenção fixa de um prédio ali, IPTU, aluguel. Cara, agora, assim, pelo que eu vejo, vocês tiveram uma sacada, principalmente no Café Viriato. Vocês tiveram uma sacada fantástica. Acho que foi sábado passado, foi retrasado. Eu tava lá justamente dando um treinamento, acho que da Oswaldo Cruz, né? Uhum. Que vocês pegaram um café que tem... assim, é diferenciado, um ambiente diferenciado, e dentro desse café vocês colocaram ambientes exclusivos de reunião, que você pode dar treinamento, almoço. E eu não sou o maior visitante, o maior frequentador de cafés, mas eu vi que a sacada de vocês foi muito, muito top mesmo, porque você vai lá, tem todo um ambiente, tem todo um serviço e você pode ficar reservado ali, dando seu treinamento, um almoço com os amigos e por aí vai. Eu não conhecia esse conceito anteriormente, eu não sei nem se outros cafés fazem isso. Só complementando, eu falo isso porque eu já participei, eu tava falando aqui nos bastidores, né? Já participei de mentorias lá, de grupos, reuniões também, e como eu sempre fiz eventos também de empresas, eu sempre pesquisei muito aonde fazer eventos, né? Uhum. Então, nesse formato que tem lá, pouquíssimos, que eu me lembro aqui, pouquíssimos tem. De você estar no mesmo espaço, um café rolando, um restaurante rolando, mas... comodidade de levantar o braço tem aqui um espaço para reunião, para evento e tal, corporativo. Então, é uma sacada realmente boa. E na tua fala anterior, você falou que foi moldando e tudo. Isso tudo foi com feeling, né? Sim. Porque, assim, você não fez a faculdade de administração, por exemplo, né? Para estar
é muita questão de filho antenado no que tá acontecendo. Porque tem muito empresário que bate pé, meu negócio é assim, assim, e vai ser assim. Não. A gente, por exemplo, você tem uma ideia, o café do Del Passeio, ele observando o público lá, né? O que é que eu faço? Eu fico lá sentado observando o público, observando a demanda, vendo o que é que as pessoas estão consumindo e o que é que está demandando. Então, lá vai passar por um retrofit agora e vai virar um café mais conforto. Então o conceito é um café conforto, que a gente chama. Então, o que é que um café conforto pede? Um cardápio com um mix maior, com valor agregado maior. Não valor agregado, não de cobrar mais, mas de ter percepção produtos de valor, né? melhores, com maior percepção de valor. Então, a gente vai construir uma adega gigante, com maior oferta de vinhos, com cozinha italiana, aberta até mais tarde. Então, assim, vai estar lá uns luxos de cristal e tal, para quê? Para poder ter essa pegada do café conforto. O café do Oswaldo Cruz vai ser um café mais business, né? Então lá tem um auditório para 90 pessoas, tem uma sala de reunião para 30, uma para 12 e uma para 10. Né? E além de ter tomada espalhada em todo o café. Então ali já é um café mais business e ele tem essa característica. Eu tava vendo até pra gravação de conteúdo, cara, o ambiente de lá é perfeito. É instagramável. É instagramável. Tu falou de tomada, eu lembrei de uma coisa, cara, que eu quero até saber a tua opinião. Uma vez eu até tive uma reunião com o Cadu, lá no shopping em Guatemi, num café, não vou dizer o nome não, pra não esculhambar eles, né? Mas a gente teve reunião lá e a minha namorada, ela é gerente de marketing da Academia Green Life e também da consultoria para outras redes. Aí ela chegou lá um dia e viu que o pessoal do café tinha tampado as tomadas. Aí ela, por que vocês tamparam as tomadas? Não, tem gente que vem aqui só para trabalhar e tal. Mas essa é a proposta, é isso que a gente quer que tenha. Não, mas consome só um café. É isso que a gente quer que faça. Aí, pois é. Pode ir lá pro Café Viriato. O gerente local lá tinha tampado a tomada por causa disso. Só que loucura, velho. Cara, deixa eu te dizer. Primeiro você vai lá pro Café Viriato. Se você ia pra esse não vai café ter aí, eu não sei né? quem é, não, mas pode ir lá pro Café Viriato. A gente... Cara, é o melhor cliente, é o cara que vai pra lá e passa o dia desfrutando, porque ele fica o gatilho da reciprocidade. Sim. Se ele vai lá um dia e desfruta do meu ambiente o dia inteiro, não troca de nada, e eu não cobrei nada pra ele ir lá ficar o dia inteiro, quando ele precisar lá fazer uma reunião comercial, ele vai lembrar de quem? De mim, cara. E você gera comunidade, né? Você não tem só um café, na verdade você tá gerando uma comunidade em volta, né? Sim. Então, assim, se você chegar lá no café por volta de 9, 10 da manhã, você vê, eu tô cheio de reunião comercial, de gente trabalhando. Então, eu tenho até um café perto lá da nossa unidade sul que tem uma placa dizendo que a permanência máxima em mesa é de 30 minutos. Isso é absurdo. O cara pensa que tá em Paris, né? Que tem assim um monte de gente disputando a mesa, cara. Você tá em Fortaleza. Mas será que isso vem do dono ou foi um gerente ali? Porque, como eu te falei, porque é loucura, é contraproducente, você tá afastando o cliente. Mas, na verdade, no final, a responsabilidade é do dono, cara. Porque ele que... O dono deixou, né? O dono deixou. Mas foi o gerente. Mas era pro dono, pelo menos, chegar pro gerente, cara. Eu até entendo que, assim, que às vezes ocupa e aí deixa de ter aquele giro. Os abusadores, mas, infelizmente, cara, não é o conceito do brasileiro. A gente tem que ser mimado. O brasileiro a gente tem essa ideia, a gente tem que ser mimado e a gente se vinga. E a gente se vinga como? Não volta mais. E fala mal depois. Que é pior. Então, infelizmente, não dá para tomar esse tipo de atitude porque por causa do nosso perfil consumidor. Né? Cai um pouco no conceito que o Starbucks faz, né? O Starbucks, né? Não sei como é que você vê ser concorrente ou não, se é outro nicho ou não. Porque o Starbucks, ele criou esse conceito das pessoas usarem como um escritório mesmo. Tô falando no mundo, né? No mundo, aqui, né? eu não sei se fica aqui é mais takeaway, né? Sim. Cara, ele de fato, assim, ele é um concorrente substituto nosso. Eu não vejo ele como um concorrente direto, a não ser que ele venha e abra lojas muito grandes, mas ele não abre lojas de rua no Brasil. Só shopping. Aqui em Fortaleza é quase improvável que ele abra uma loja de rua, vai ser loja de shopping, então ele é nosso concorrente substituto. A pessoa pode até deixar de ir no Café Viriato para ir nele. Mas eu vejo ele como um benefício, porque na verdade ele vem como um café educador. É como ver... Ele cria a cultura, né? Ele cria a cultura. Sim. Então a pessoa cria a cultura da frequência de café nele e vem frequentar o Café Viriato também.
Então, eu acho ótimo. Pode abrir 10 Starbucks. Esse monte de café takeaway que abriu, esses pequenininhos, né? Pois é, eu já ia te levantar isso perfeito, aí. Perfeito, eu achei tu ótimo. achou perfeito? Assim, que eu vejo assim? Eu vi que teve a moda das iogurterias, teve a moda das paleterias, teve moda mais de que aí? Açaí. Açaí veio, mas ficou. Açaí eu achei que tem mais açaí do que no Pará, né? Eu acho que açaí abre e fica, pelo menos, não é uma mas moda. Mas tá tendo um ciclo, assim, umas fechando, umas abrindo, Mas aí eu vi essa ruma de café aparecendo, essas pequenininhas, né? Tipo, gelateria também abriu, fechou. Gelateria. Como é que tu vê esse pessoal chegando aí? Os cafés estão fechando também. Mas dava para ver que ia fechar, até porque houve uma irresponsabilidade de quem abriu. Fortaleza não tem... Assim, as pessoas abriram em locais que não tinha fluxo de passantes. Então, assim, a gente não tem uma cultura de estacionar o carro para pegar um café e prosseguir. Isso é bem de americano, né? Então, assim, por exemplo, eu vi um dos pontos que a pessoa abriu um café desse, inclusive a pessoa abriu ali na Vigílio Távora, cara, num ponto que não tinha nem onde estacionar, não tinha uma vaga. Como é que você imaginava que o cara ia parar na rua de trás? Só se ele tivesse um shopping com muita gente atrás. Só se ele tivesse num calçadão. Então, assim, houve, acho que uma irresponsabilidade do franqueador. E querendo vender. Mas assim, as que permaneceram, eu vejo também como Starbucks. Ela veio, e aí no caso deles foi até melhor, porque eles vieram para educar o jovem, né? O público que veio para essas cafeterias mais focado pro jovem. Era mais focado para o jovem, que para mim foi melhor ainda, porque eles educaram o público de 17... Que depois quer algo melhor. Que depois tem que mais sofisticado. Quer ir sentar. Porque na hora de sentar para desfrutar o café, não é nessas que eles vão. Sim. É num café tipo o meu e dos meus colegas concorrentes, né? Sim. E assim, eu vejo... Não é porque você tá aqui, cara, mas eu vejo que o teu café, o ambiente... Você passou da porta, já é um ambiente diferenciado. Atendimento diferenciado. Visualmente falando, você já é todo instagramável. Os produtos, né? Os produtos, o atendimento, tudo. Você vê diferenciação ali. É como você falou, o Starbucks veio para uma galera mais jovem, que quer algo mais moderno. Às vezes, por exemplo, eu nem sou o maior amante do café do Starbucks. Muitas vezes eu vou lá e acredito que a grande maioria vai porque tá na moda, porque quer bater a foto com um copo. Não é porque o café é dos melhores, o ambiente é do melhor. Mas lá eu vejo que todos os detalhes, não só a alimentação, mas todos os detalhes são pensados com... É que nem esse negócio do escritório. Você ter lá um ambiente de reunião, cara, é um diferencial muito grande. Para quem quer comodidade. Eu já fui na Starbucks várias vezes, não só no Brasil, fora também. Mas, assim, fora assim, as experiências já foram melhores que no Brasil. Mas no Brasil, assim, eu tenho uma sensação meio McDonald's no Starbucks. Parece meio que um McDonald's vem assim, o café num copo descartável, assim. Eu vejo que é muito... Não é falando mal, mas assim... Tem muito brand envolvido, que as pessoas, às vezes, elas acham que é incrível, mas, na verdade, ela está consumindo o brand. Assim, ela está achando incrível o brand, não necessariamente o café. E eu acho que eles entregam meio que a expectativa. Tanto que quando você vai em Londres, até em função, acho que da exigência do público, as cadeiras são confortáveis, as mesas são confortáveis, é espaçoso. Não vem em copo descartável, vem em louça. Você vai em Paris, aí já não é tão confortável, a cadeira é de plástico. Então você vai vendo cultura, que a coisa vai, digamos, mudando de acordo com a aceitação, o público menos educado que eu digo acostumado, né? Acostumado. E essa qualidade que o Cadu falou, foi pensada desde o início ou vocês foram aprendendo e foram implementando? Não, cara, seria mentira minha se eu dissesse que eu sabia. Agora, claro que assim... Quando eu falo qualidade, tudo que ele falou, né? Ambiente, produto, receptividade... Nessa reunião veio um cappuccino lá, que toda a borda toda de Nutella, que você olha assim, cara, não dá vontade nem de beber, só bater a foto mesmo. Cara, Claro que assim, nasceu de uma observação. Eu fiz questão toda a vida que eu estudei gastronomia de estudar em hotéis escola. Então, por exemplo, também no Brasil, eu estudei no Grande Hotel São Pedro, em Argo de São Pedro, no interior de São Paulo, que é um hotel 5 estrelas. Depois eu fui confeiteiro em Paris, no Ritz,
no restaurante L'Espadon, que é um restaurante 2 estrelas Michelin. Ou seja, bebeu da fonte, né? E o Ritz é eles nem é considerado um hotel, ele é considerado um palácio. E eu trabalhava na confeitaria. Então assim, a observação que eu tenho do serviço de alimentação, a referência, ela é alta. Então, assim, a minha cobrança comigo mesmo, ela é alta. Se eu pudesse, eu entregava mais alta do que eu entrego. É claro que eu tenho uma limitação aí de mão, né? De obra, de insumo, de capacidade de reinvestimento. Eu não posso comprar a louça que eu quiser. Às vezes eu tenho uma limitação, o orçamento é limitado. E uma coisa que, pronto, eu ia te perguntar também. Porque às vezes o empresário, um exemplo, estou capitalizado, eu tenho muito dinheiro para investir, o cara monta um palácio, só que, beleza, na outra ponta, será que o público está disposto a pagar por esse palácio ou ele queria só um hotel mesmo, tá entendendo? Pronto, aí você já entrou na hora que eu virei especialista em investimentos. Durante a minha jornada de empresário, chegou um momento que as pessoas começaram a perceber eu e o meu irmão como bons empresários. Gestores. Bons gestores. Porque a gente transformava os nossos negócios em bons negócios. E as pessoas começaram a pedir que a gente disse, rapaz, por que tu não dá uma aula de empreendedorismo? Por que tu não me dá uma consultoria? E aí eu pegava e dizia assim, não, cara, eu não faço consultoria não, mas se tu quiser a gente para conversar e eu te bate um papo aí. Vamos tomar um café e... Que já é uma consultoria. E aí às vezes eu tava envelopada, né? Eu ficava ali às vezes um dia inteiro assim conversando com um cara e aí o cara dizia, porra, cara, tu mudou aqui a minha visão, não tava enxergando isso aqui. E eu disse, porra, que bobagem, né? Assim... Sim, tão simples aqui. Tu não viu o valor ainda eu não via valor naquilo, né? Para mim era um bate-papo e o cara saía, puxa vida, eu não estava enxergando isso aqui. Foi quando eu comecei a prestar consultoria, isso foi por volta de 2015, e aí comecei a fazer realmente consultoria profissional. Então, de 2015 a 2019, eu montei uma empresa de consultoria, fiquei fazendo... Mas isso de negócios ou investimentos? De negócios. Para o teu segmento. Eu já fazia investimentos, trabalhava com investimentos, porque também, aí vou ao encontro da tua pergunta, foi quando eu vi que os empresários transformavam o lucro em despesa. Por quê? Porque ele pegava o lucro e ao invés de embolsar lucro, porque lucro só é lucro enquanto ele é dinheiro. Sim. Se você transforma dinheiro em imobilizado, investimento, ele vira despesa. Verdade. Né? Ele vira despesa. Porque se ele eu pego dinheiro e compro uma xícara dessa de luxo, isso aqui se chama imobilizado. Certo. Se eu pego dinheiro e eu pinto a parede de ouro, isso chama ativo diferido. Então, isso não é mais lucro. Isso é ativo diferido. Isso aí, se eu vender o prédio... Não vai contabilizar tanto, né? Pode ser um pouquinho ativo mais... diferido. Se eu vender o prédio, tudo bem. Virou de novo lucro. Mas se eu estou num prédio alugado e eu devolvi o prédio, prejuízo. Torrou o dinheiro. Virou gasto. Então, do ponto de vista contábil... lucro só é lucro enquanto é dinheiro. E eu vi que o empresário, ou ele embolsava o lucro, ferindo o princípio contábil da entidade, digamos, misturando dinheiro da pessoa física com da pessoa jurídica. Que são um dos grandes erros dos empresários brasileiros, né? Que é um erro grande que acontece, muito, muito comum. Ou ele realmente assim, se empolgava, investia demais, reinvestia demais, além da capacidade, e transformava isso quase em prejuízo, digamos assim. E aí foi quando eu comecei a também olhar mais para a parte de finanças. E aí a consultoria ficou bem ampla, consultoria de negócios, investimento, reinvestimento, e olhando não só para finanças da empresa, como para finanças da pessoa física também. E essa consultoria tu dava para pessoas do segmento, outros restaurantes? Cara, quando eu comecei, a primeira vez que me pediram, na verdade, foi um médico. Comecei para médico, nada a ver. Aí quando eu resolvi ofertar o curso, assim, aberto ao público e tal, ofertei, foi até na forneria o curso, aí eu achei, não, só vai vir restaurante. Pelo contrário, só tinha 2 restaurantes. O primeiro curso que eu ofertei tinha 40 pessoas, 40 empresas, tinha 2 restaurantes, o resto era público absolutamente diverso. Porque, querendo ou não, gestão, né? Claro que cada segmento tem sua especificidade, mas gestão em linhas gerais é uma linha. Parecido, gestão né? É um conceito, né? É um conceito. E aí viram que você tinha uns resultados bacanas e tal, pô, então vou escutar o que ele tem a dizer, né? Tanto que hoje eu assim, eu até converso pouco, hoje em dia eu ainda presto consultorias pontuais, mas
dificilmente eu faço consultoria para restaurantes, assim, é bem... Mas você ainda tem consultoria? Eu não tenho mais a empresa. Em 2019 eu entreguei à sociedade, assim, eu não quis mais fazer, então meu sócio na época ficou com a consultoria, entreguei para ele. E hoje eu faço pontualmente, assim, eu não quero mais ter a responsabilidade de fazer. Até porque consultoria você tem que estar lá dentro, né? Consultoria você tem que estar dentro, tem que gerenciar a equipe. Talvez uma mentoria, você dá uma mentoria. Falar, imersões, mentorias, você ainda tem feito ou também nem isso? Cara, assim, eu tenho hoje tanta demanda na parte financeira de clientes assim, nossa empresa de finanças está muito grande já, né? Então, assim, ela já demanda muita energia. Né? As empresas de alimentação, apesar de ter meu irmão, né, cuidando à frente, também demandam muita energia. Então, assim, eu gosto muito da parte delicado, eu gosto da imersão, eu gosto da parte de mentoria. Tanto que eu aceito praticamente toda a palestra que me convidam. Mas, assim, eu preciso gerenciar meu tempo porque não dá para aceitar tudo, né? Vendo esse teu caminho, eu me lembrei aqui do Luiz André, que passou por aqui. Eu tava pensando agora... O Luiz André é o do Mundo Pet, ele que criou o Mundo Pet Brasil, né? Um dos criadores, ele tinha a Faro Fino, que era um pet daqui local, e acontecia muito isso. Ele tinha um bom resultado e outros pets chegavam para ele pedindo um papo, uma consultoria. Ele dava uma consultoria gratuita. Dava de graça. A esposa dele ficava puto com ele. Pô, tu tá dando isso de graça, podia cobrar. Ele, não, é para o segmento todo mundo crescer. E dava. E depois de fazer tanto isso, veio um investidor de São Paulo querendo abrir a Mundo Pet e chamou quem? O cara que dá a consultoria. E aí criou o Mundo Pet Brasil, cresceu, é enorme, né? Vendeu, acho que a participação dele agora, mas é um cara que teve uma história parecida nessa questão de ajudar os outros nesse bate-papo aí, que é uma consultoria, né? Bacana. E aí, para a gente começar a falar desse mundo financeiro de investimentos, queria saber mais só um pouquinho de como vocês gerem isso aí, porque a gente senta aqui com muitos empresários que a gente fala que é multisserial, né? Como é que tu lida com isso que, querendo ou não, você tem que fechar as chaves, né? A chave. Eu vou desligar aqui a chave do Coreliano para ir para o outro. São coisas diferentes, distintas, né? Como é que tu faz essa gestão? Eu sei que você falou que seu irmão tá mais no operacional, você tá mais no estratégico, mas querendo ou não, são coisas diferentes. O buffet é outra coisa. Como é que na tua vida de empresário tu consegue demandar esse tempo? Primeiro, a gente tem uma matriz administrativa. Que é a mãe. Então, a gente tem um escritório bem grande, onde está todo o administrativo de todos os negócios, exceto finanças, né? Porque a parte de finanças fica em São Paulo. Então, todos os negócios de Fortaleza ficam nesse local. Então, compras fica lá, setor pessoal. Então, fica mais fácil gerenciar, porque para assim... São processos... Não é normal. Assim, só empresas maiores aqui em Fortaleza de restaurante montam esses centros de custos, né? Assim, digamos assim... Uma espécie de uma holding, né? Que fazem esse tipo de gestão. Então, por exemplo, quando eu preciso gerenciar uma compra, eu trato direto com uma pessoa que sai, digamos, capilarizando essa demanda. Então, é um back-office centralizado e compartilhado. Isso ajuda muito, grande, né? Imagina se fosse gerenciar de cada uma, né? Se eu tivesse que sair de casa em casa, né, compartilhando isso, fica mais complicado. Então, eu tenho os custos, né, tenho um produtor de evento. Então, assim, quando eu quero uma mesa montada com uma toalha específica, eu tenho para quem pedir. Quando eu quero uma decoração de uma mesa, eu não preciso ir lá. Eu tenho a quem pedir, eu mando uma foto, uma referência, e ela é feita, ela é executada, né? Então, por exemplo, quando eu quero lançar um produto, eu tenho 3 pessoas específicas para fazer isso. Um que testa, um que precifica e o que manda para a loja e treina a equipe. Então, bacana. É um processo menos comum de você ver em outros restaurantes. Sim. Né? Então, isso é bacana dizer que você foi do cara do pula-pula para isso que está gerenciando uma equipe que ajuda a todos os processos, a fazer todos os processos. Né? Então, assim, tem coisas, claro, que assim, a gente está lá todo dia, então tem coisas que eu faço mesmo. Hoje mesmo eu estava lá no banheiro lá, eu disse, porra, que não estava funcionando. Sim, porque é requieto, né? E o exaustor do banheiro estava com defeito, eu mandei a mensagem direto pro cara da manutenção, eu quero isso consertado hoje. Não mandei pro comprador comprar, não, eu quero isso aqui hoje, ajeite isso aí e manda notificar os caminhos, né? Sim. Porque às vezes tem a questão de padrão, né? Sim.
E mesmo assim, você gosta de vez ou outra, tá no dia, você não tá no dia a dia direto, mas tá no dia a dia, assim, você vai lá, vai aqui e faz esse tipo de experiência, né? Às vezes o funcionário, por exemplo, imagina o comprador tá lá no centro de curso, no centro administrativo. Às vezes ele não frequenta o banheiro do restaurante, entendeu? Então, por exemplo, eu tava aqui esperando vocês, eu tava comprando a plaquinha do empurra e puxe do banheiro do Del Passeio. Por quê? Porque tá desgastado. Sim. Ele não sabe que tá na hora de trocar aquilo ali, né? Ele não tem autonomia para trocar. Mas eu não gosto, aquilo me incomoda porque tá desgastado. Não tá mais no padrão que eu quero no meu restaurante. Sim. Então, assim, tem hora que é um detalhe. Não é coisa do dono fazer, mas ao mesmo tempo o funcionário não se sente na autonomia. É o olho do dono. Por falar em padrão, me veio uma pergunta aqui. Hoje vocês têm 3 cafés, né? De café. Cafés são 3. Pronto. Todos são de vocês, né? Por que não abrir franquia? Já que vocês têm padrão, tem todo um... Já chegou a pensar nessa possibilidade? O Café do Del Passeio já foi uma franquia e a gente assumiu. Já foi pensado, já tiveram pessoas que procuraram. Na verdade, assim, ele não é um produto escalável tão fácil, né? Montar um restaurante exige um investimento muito alto. E os detalhes dos produtos. Né? Montar um café, tipo o Café Viriato, requer um investimento na faixa de uns 2 milhões de reais, mais ou menos. Entendi. Então, não é como um café takeaway desses que a gente vê por Ctrl-C, Ctrl-V. Essa franquia que é 100 mil, 200 mil. 200 mil, 300 mil que você monta. Então, assim, a gente... Eu pensei nisso porque vocês têm uma estrutura muito validada, né? O que me veio agora foi porque você já tem todo um processo, tem todo um padrão e tem uma estrutura muito validada. Na verdade foi assim, Cadu, quando foi em 2017, 2018, a gente estava com isso muito em mente e estava com uma parceria bem formada com uma empresa de cafés nacional. E a gente estava com esse plano, inclusive a gente ia dar um pulo de Fortaleza para São Paulo. E a gente estava procurando ali no quadrilátero ali Jardins. Então a gente ia dar, inclusive assim, ia dar um pulo Fortaleza, São Paulo, para a gente enriquecer a marca lá. E depois regredir para cá. E não ser São Paulo só, é ser no Jardins. Porque a gente ia voltar com musculatura. Você tá entendendo? Então, talvez a gente não voltasse nem em Fortaleza, a gente voltasse, digamos, Rio. Sudeste. Percepção de valor ia para outro nível, né? E aí, só que quando veio, a gente foi planejando, teve reuniões com a empresa, eles iam dar aporte financeiro. Mas aí depois veio pandemia e pandemia, cara... Travou tudo. Travou tudo. Então, assim, qualquer negócio que tinha corpulência de planejamento, assim, grande, travou. Claro que grandes redes, tipo Coco Bambu, se você pegar uma rede como a deles, eles funcionam com um negócio que é dinheiro novo constante, né? Assim, claro que eu tô falando muito de observação externa, tá? Não conheço o negócio deles por dentro. Mas pelo que se ouve falar... né, é um negócio de entrada de dinheiro constante. Entendi. O nosso não, é de tem que oxigenar. Eu não tenho dinheiro oxigenado, não. Entendi. Entendeu? Então, E essa... é self-made mesmo. Já que a gente falou de Coco Bambu aqui, essa iniciativa deles, que eu achei que ficou bem bacana, é uma mistura de Starbucks com... Porque aquela café que eles fizeram ali, né? Um coffee break. Lá em cima ficou uma área, tipo, você pode fazer uma reunião ali, até confortável e tal. Mas não é o core dele, mas eles estão querendo ir para isso aí. Como é que tu vê esse movimento? Cara, pelo mix de cardápio lá, eu diria que eles erraram. Erraram o negócio. Do café. Porque ele também tem um takeaway, né? Eu acho que eles deviam ter ficado no Coco Bambu mesmo. Sim. Entendeu? Sim. Chega uma hora que... Cara, quando tem uma hora que você tem o seu negócio, se você já acertou uma fórmula... É ficar na zona de conforto, né? Fica na sua fórmula, você já acertou, não vá para a fórmula dos outros, não. Sim, né? porque tá querendo abarcar o mundo, porque tem né? também uma escala de aprendizado dentro desse processo. Mesmo entendendo de alimentação, o restaurante tem uma escala de aprendizado. Ainda tem um detalhe, ó. Você vê ali o erro de localização é muito amador. Foi muito amador o erro de localização. Sim, talvez fosse Costa próprio. Barros, só porque é próprio. Você vai abrir um restaurante daquele tamanho num lugar só porque é próprio. Né? Não sei, eu tô chutando aqui. Tira aquilo ali de onde foi e coloca num super calçadão. Abre aquilo ali, por exemplo, no Conjunto Nacional na Paulista. Aí talvez desse resultado. Então, assim, eu acho que foi um erro. Tudo bem que aquilo pode ser um MVP. Sim. Aí, se for MVP, tudo bem, mas é muito dinheiro para ser o MVP. Demais. Né? Mas pelo mix de produto que ele abriu e o mix de produto que tem hoje,
para poder ele se manter aberto, eu diria que foi um erro. Ele cometeu um erro, está tentando corrigir sem ter que fechar. Mas também estou falando de... Sim, só de olhômetro. Percepção do teu mercado. Percepção de né? consumidor. Sim. Porque ele abriu com um mix bem pequeno e agora lá vende tudo, né? Assim, Sim. Daqui a pouco tá igual... Daqui a o pouco tem sushi Bambu, e camarão vai ter internacional. Restaurante, o camarão internacional. Cara, vamos falar agora como que tu chegou a depois ter as empresas tudo rodando, porque você não ia dar um salto para outro segmento se tudo não estivesse rodando bem. Claro que tem suas dificuldades, né? Todo negócio tem, mas tava tudo rodando bem. E aí você... O fluxo tá contínuo, né? e aí você pensou em abrir a consultoria de investimentos. Vamos falar um pouquinho como que tu iniciou isso. Na verdade, assim, já havia a muito assessoria tempo. de investimento, assim, ela já existe, porque, assim, o meu irmão do meio, eu tenho a sorte de ter 2 irmãos como sócios, né? Sorte rapaz, ou não, né? Mas eu falo assim, rapaz, não é todo mundo que tem sócio familiar, não, porque familiar é difícil. Se brigar, o que acontece? E aí, né? E aí, vai sair, vai parar de falar com a família? Eu sou sócio do irmão mais velho nos restaurantes e sócio do irmão do meio. Eu sou o mais novo, né? Eu sou sócio do meu irmão do meio nos investimentos. O meu irmão do meio nos investimentos, ele é gestor de fundos há 25 anos. Já tinha uma expertise. Ele trabalhou no mercado financeiro desde que se formou. Ele, assim, não é porque é meu irmão não, mas ele é um crânio na área de investimentos. Então, assim, ele foi gestor de fundos multimercados a vida inteira, é pós-doutor pela USP, foi professor do INSPER por vários anos. Só que aí não tinha aquele tiro comercial que você tinha, talvez. Porque o cara que passou a vida toda trabalhando só com números do mercado financeiro, ele não tem um viés empreendedor. Ele não tem a musculatura. E muitas vezes nem quer, né? Quer ele foi gestor de foco. fundos no Itaú por muito tempo, depois ele foi pro Schroders, né? Pro Banco Schroders. Então ele era um cara assalariado, digamos assim. Sim. Quando ele saiu do Schroders, foi na época que a XP estava abrindo esse mercado de assessoria de investimentos, aí ele foi para a XP há cerca de 12 anos atrás. Aí ele foi um dos primeiros escritórios de assessoria em São Paulo. Primeiros assim, né, dentre vários, mas naquela época primeiros. E ele foi um dos que abriu esse negócio aí. E eu já assim, eu não posso dizer que foi o que abri, porque na verdade é ele que começou o negócio. Então, ele me convidou, teve um momento que ele viu assim, Rodrigo, os negócios aí já estão maduros, também ele viu que eu estava muito insatisfeito como professor universitário já, e aí ele disse, larga esse negócio tudo aí, tu já tá cansado de ser professor, na Universidade Federal eu fui professor por 12 anos, professor universitário eu fiquei 16 anos em outras faculdades. Então, assim, eu já vinha como assessor de investimentos, eu resolvi largar tudo e ficar realmente trabalhando só na assessoria de investimentos com ele, né? E aí, como é o nome da assessoria? A nossa empresa lá com a assessoria chama Casa do Investidor. Casa do Investidor. Boa. E aí aceita pessoas que querem investir, seja qual o valor também, como é que funciona isso? Como é que é um filtro para a pessoa chegar e querer fazer com vocês? A gente aceita. A gente não tem régua, assim. Existem réguas por assessores, mas a gente não tem, assim, para ser cliente dele, do meu irmão, só acima de R$2 milhões. Porque ele já tem aí uma experiência, né? Porque ele já tem uma carteira muito grande e, na verdade, porque ele é o head investidor. Então, assim, como ele passa o dia inteiro estudando o mercado, ele não tem o tempo de atender o cliente diretamente. Vou fazer uma comparação aqui, não sei se é que nem aquele filme daquele cara que o Batman faz, o ator do Batman faz, ele é um gestor de fundo daquele sentido ali, é mais ou menos assim? Da o nome aposta, né? Da aposta Big Short, eu acho o nome. O que previu a crise de 2008. Crise dos imóveis. Dos imóveis, Tem esse filme que o cara, ele era o gestor do fundo da galera e ele tava apostando contra, dizendo que ia acontecer. E todo mundo doido, a gente vai perder dinheiro. Quando aconteceu, todo mundo ficou milionário por causa dele, né? É uma história baseada em fatos reais, né? Então, ele gera alguns fundos a crise do de várias pessoas, é isso? Ele gera, ele faz gestão. Porque, assim, a gente que fica no dia a dia da gestão das contas das pessoas, assim, a gente realmente perde muito tempo. Pra você ter uma ideia, ontem eu fiquei o dia inteiro, por exemplo, tirando dúvida de uma cliente que queria investir R$5 mil
porque é meu trabalho, né? Então, assim, ficou ali 5 mil explicando a ela o que era um debênture, explicando o risco, Depois do dia inteiro, ela pegou e sacou o dinheiro, entendeu? Assim, então, o atendimento comercial do investimento, ele leva muito tempo. Porque é muito educacional, porque vender, né? É educacional. Vender é uma coisa e gerir é outra, né? Totalmente diferente. Porque o assessor de investimento, ele faz as duas coisas. Eu preciso vender, entre aspas, o produto. Seu comercial. Explicando o produto. Porque eu não posso, eu não obrigo o cliente a investir num produto. Eu preciso explicar o produto para ela, para o cliente, para ela entender se é para ela ou não o produto. Entendi. Essa é a função do assessor de investimento. Entendi. Mas eu não indico assim, eu não mando ela, olha, compre isso aqui. Desculpa, mais uma dúvida. Vou dar um exemplo. O cara, por exemplo, o seu irmão muito provavelmente ele deve passar o dia analisando gráfico, números. Ou seja, ele não tem tempo e nem consegue, para ser eficiente no processo dele, estar atendendo 100%. Não, por isso que ele só atende... Pronto, era o que eu ia falar. É exatamente isso. Uma coisa é fazer o comercial, uma coisa é atender o cliente que precisa, é necessário, só que demanda muito tempo. E outra coisa realmente está fazendo o gerenciamento. No caso, ele também faz esse comercial com essas contas maiores ou tem é dúvida mesmo de formato de negócio que eu tô tirando aqui. Tem um comercial e depois disso, um exemplo, tem um closer e depois disso passa para ele fechar. É assim, se o escritório for muito, muito grande, você pode contratar outro assessor, mas assim... No escritório de assessoria, você não pode ter funcionários que não sejam assessores, que não tenham a certificação da Ancor. Não pode ser um closer, um fechador, não. Você não pode contratar um funcionário que não seja certificado pela Ancor, que não tenha a prova da certificação. Certo. Você pode contratar um assessor que fez a prova e aí você contrata ele para executar a função de captação. E aí ele vai ser funcionário, receber um salário. Mas é um funcionário qualificado. Mas ele é o cara que tem competência para ser assessor. A gente optou por não ter essa pessoa, porque a gente optou por ter pessoas pela proximidade. Né? Então, por exemplo, os meus clientes eu sei quem são, alguns eu sei quantos filhos têm, eu sei que o cara vai sair de férias, eu sei que o cara vai comprar carro. Então... a gente optou por conhecer a vida do cliente para saber exatamente que investimento... É mais customizado mesmo. Porque assim, no mundo de investimento, quando a gente... Até criptomoeda, quando você estava falando aqui um pouco antes de outra pessoa, se você quiser agir de forma antiética, você ganha muito dinheiro. Né? E se a gente que é assessor quisesse ganhar muito dinheiro, a gente ganhava muito dinheiro. Mas a gente tinha que ser antiético. Porque assim, as pessoas, eu vou falar o afegão médio, como falam por aí, ele não tem nada de conhecimento. Então, tudo dá para engabelar, pode né? Gerar muito interesse né? também. Né? Tu imagina, eu vendi um CDB pro cara há 3 anos atrás, prefixado a 6%. A Selic está 13,75 agora. Então, tem CDB aí tinha, né, a 14%. Não é fácil eu falar pro cara assim, ó, vende esse de 6, troca por um de 14. CDB eu ganho comissão na entrada. Eu podia ter pedido para ele vender quando tava 8, quando tava 10, quando tava 12, quando tava 14. Só que cada venda dessa, ele perde. Sim. Cara, e eu ganho. Uma dúvida. Mas eu só faço isso quando eu percebo que o spread do ganho vai ser melhor do que da perda dele. Então precisa ele... eu não faço isso com ele quando eu vou ganhar, eu faço isso quando ele vai ganhar. Rodrigo, pronto. Um negócio que até para quem está assistindo aqui a gente, tem muito essa questão nos escritórios de investimento, nas assessorias, que é o conflito de interesse. Como é que eu, como investidor, consigo identificar se o cara está preocupado com o meu dinheiro ou se ele está preocupado com o dinheiro que ele vai botar no bolso? Porque tem muito disso. Muitas vezes... complementando, né? Assim... De banco a gente vê muito isso, né? O teu gerente de banco quer te meter uma capitalização, um cap, não, é um investimento. Tá aqui um investimento aqui, uma capitalização. Dele, né? Aí vê as assessorias agora e tem talvez esse conflito. Como é que eu faço para identificar isso? Se o cara tá preocupado com o que eu vou ganhar ou se ele tá preocupado com o que ele vai botar dentro do bolso?
Eu acho que é fundamental que você tenha interesse em aprender. Por mais que você esteja assim, começando agora do zero, está começando a investir, é fundamental que você tenha interesse. O dinheiro é seu. Então, assim... Não dá só para chegar e toma aqui e faz, né? Hoje em dia... Só se você conhecer, se for um parente, se for um amigo, se for realmente alguém que você confia demais, se você estreitou confiança e realmente... Mas, se não, não faça isso, porque... assim... Eu me conheço, a gente tem um código de conduta no nosso escritório, né? Mas é algo que eu não posso assegurar que outro escritório tenha também. Né? Não, e o que eu vejo que é muito pelo contrário. São pouquíssimos escritórios que não têm esse conflito de interesse de te ofertar algo realmente bom, preocupado com o que o cliente vai ganhar e não com o que ele vai botar dentro do bolso. Né? No nosso caso, assim, eu não sei se é... Eu acho que, claro, que vem uma questão de educação, né? Sim. De educação de criança, de ver o meu pai, de educação de pai para filho, e de educação do meu irmão como gestor da casa do investidor. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma reunião de alinhamento semanal, onde ele dá as diretrizes do que todos os assessores devem fazer. É claro que dali para baixo também pode ser que um assessor ou outro não siga. Sim, né? E a gente nem sabe, né? De repente a gente nem sabe. Entendi. Mas eu acho que é fundamental e o investidor precisa ser responsável com o seu dinheiro. Quando você vai comprar um carro, você não vai lá ver se o seu carro está no melhor preço? Você não pesquisa. Não é o gerente que escolhe, não é você, faz test né? drive. Pois não é você que escolhe. Então, quando você está tratando do seu dinheiro, você também tem que ir lá saber assim, ó, essa taxa de juros é a melhor? Você vai comprar um título de capitalização. Quanto rende esse negócio? Quanto vai me devolver? Entendeu? Eu sou obrigado a comprar, porque na verdade a gente compra título de capitalização como venda casada. Eu sou obrigado a comprar isso mesmo, né? Cara, eu lembro quando era moleque, 20 anos que eu comprei um primeiro título de capitalização. Para mim, o grande gancho de eu fazer esse título de capitalização foi porque eu queria me obrigar a poupar. Em vez de botar dinheiro na poupança, eu também fiz, me arrependi, era moleque também. Mas se você, eu não sei como é que tá hoje. É péssimo o negócio, ele paga só a comparado com a poupança, é pior que poupança? É pior do que a poupança. É pior que poupança? Não, o cara me vendeu. Porque a poupança é 0,5 mais TR. Né? Se a Selic estiver acima de 8. E o título de capitalização é só TR. Se a Selic estiver abaixo de 8, a TR é 0. Não, e o bom... Então ela nem corrige. E ainda tem taxa de administração, né? Não tem não. O cara tentou me vender o título de capitalização, ele falou, depois de, sei lá, não lembro se é 12 meses, e depois de 12 meses você vai ter o seu dinheiro devolvido e você vai concorrer a sorteios. Pelo menos isso, né? Pelo menos o meu dinheiro devolvido, eu né? Eu prefiro jogar na Mega Sena. Não graças a Deus o meu dinheiro vai ser devolvido, né? Mas como fala, é educação e conhecimento, né? E se a gente tivesse tido isso lá atrás... Agora tem um jeito, assim, já que você fez aí propaganda, inclusive, do patrocinador do podcast... Você ter um planejador, assim, assessor é uma profissão. Sim. Planejador é outra profissão. Mais ou menos faz. Então vocês fazem os dois? Eu faço planejamento, mas eu não posso fazer planejamento dos meus clientes. Eu sou proibido. Então eu faço planejamento financeiro. Certo. Eu só não faço dos meus clientes porque é um conflito de interesse. É conflitante. Investe, mas eu até faço, mas de graça. Né? Então, assim, o meu cliente chega, eu faço o planejamento, vamos fazer isso. Para deixar ele dentro da casa, né? Isso, eu faço o planejamento do meu cliente de assessoria gratuitamente. Mas eu faço o planejamento das pessoas, se elas quiserem, eu faço como se fosse uma consultoria financeira pessoal. Inclusive, esse é um dos nossos, digamos, projetos paralelos à Casa do Investidor, que é uma plataforma educacional para planejadores. Massa. Bacana. Que é um negócio escalável aí para... E, Rodrigão, a gente estava falando aqui mais cedo também, falando de quanto que os empresários, de maneira geral, no Brasil, sobra um dinheirinho ali. Antigamente, ou ele botava na poupança, ou ele reinvestia no negócio, que às vezes não é reinvestimento, vira despesa que não vai voltar. Mas hoje, cada vez mais, as empresas, tô falando de pequeno, médio porte, tô falando das gigantes, não porque as gigantes contratam uma assessoria grande e tal, mas estão começando a olhar mais para isso, né? Inclusive, eu acho que você ter ido para esse lado é muito pelo crescimento do mercado nisso aí, né? Do mercado financeiro? Não, mercado financeiro e mais empresários procurando investir, mais empresas procurando saber o que faz com o dinheiro em vez de estar na poupança. Sim, na verdade o mercado
de finanças, a demanda por conhecimento em finanças está cada vez mais crescente, né? Assim, as pessoas não aceitam mais aplicar o seu dinheiro em qualquer coisa. Então, sempre que eu recebo hoje clientes, sempre é assim, a pessoa assim, olha, eu quero mais do que a poupança, eu quero saber onde meu dinheiro vai, eu quero me aposentar, eu cansei de perder dinheiro. Então, o diálogo sempre ele é o mesmo, assim, a pessoa não... Eu percebi que estava começando a mudar, assim, para a galera média que nunca investiu, quando a galera, por exemplo, vou dar um exemplo, Nubank surgiu, aí ela prometeu o dinheiro que está lá na conta é 110% CDI, que é melhor do que tá parado em outro canto, né? Sim. Ou seja, as pessoas começaram a discutir isso. Não era numa mesa de bar, não tinha esse tipo de papo. Hoje em dia você vê mais pessoas falando sobre isso, né? Então a busca por esse conhecimento, eu acho que talvez vai também no sentido de você criar a plataforma de conhecimento nesse sentido. Se você pensar bem, é uma questão de concorrência também. Antes, o que é que a gente tinha? Bradesco, Banco do Brasil, e lá atrás Itaú, né? Quando a gente era adolescente, Itaú era um banquinho. Então era o quê? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco. Só. Quando só tem 3 players no mercado, o que é que você tem de oferta? Produto ruim. Era igual, compara com montadora de carro. Quando a gente era moleque, o que é que tinha? Volkswagen, Ford e o que mais? Fiat. E Chevrolet. Que é o mesmo dono, eu acho, Então, só tinha carro ruim. O que é que tem hoje? 300 montadoras. O que é que tem que levar o padrão? O que é que aconteceu com os bancos? Muito banco tem que ofertar produto alto. O que é que acontece com a gente? A gente quer saber o que é que tem de melhor para a gente. Então, é a mesma coisa, né? Então, dá para a gente fazer uma comparação com as montadoras de carro. Como tem mais banco oferecendo mais produto... Elevou o nível Elevou o nível. Né? E aí a gente quer saber o que é que tem de melhor pra gente. Cara, eu tava lendo o livro acho que é do Jorge Paulo Lema, né? Um dos livros dele. Não sei se foi o Sonho Grande, eu não sei se é nesse que tem essa passagem. Que ele criou um banco de investimentos, que eu não tô lembrando o nome, que fechou depois. Eu sei, Banco Garantia. Garantia, pronto. Que ele disse que quebrou o Garantia, quebrou assim, né, entre aspas, que ele pagava tão bem os assessores dele, tão bem com os dividendos lá dentro, que quebrou, porque o cara se acomodou, ganhei tanto já, vou me aposentar, ou o cara foi montar as coisas dele, entendeu? Então ele pagava tão bem o corpo dele lá que se extinguiu esse banco garantia. Isso é louco de pensar, né? E o cara pensar... Porque os assessores também ganham muito bem, né? Se tiver com a carteira grande também, né? No caso dele eu acho que não era assessor, porque assim, assessor era a profissão de assessor foi criada em 1968. Quando eu falo os colaboradores dele lá. Mas foi regulamentada há pouco tempo, se não me engano, em 98, 2000. Enfim, é uma profissão antiga, mas que não foi regulamentada. Né? E, obviamente, ela não foi regulamentada até por questões trabalhistas. Né? O sindicato dos bancários não deixava regulamentar. Porque nós somos bancários não seletistas. Né? Se você pensar, o que é que nós somos? Bancários não seletistas. Então, nós somos quase, digamos assim, uma tendência de mercado que vai levar à extinção da profissão de bancário. Sim. Inclusive, nessa sua linha que você está falando, você vê a quantidade de agências fechando, né? Dos bancos grandes, estou falando, né? Porque hoje é tudo no digital também. Assim, por exemplo, o Bradesco tem a Ágora, o Itaú tem a Ion. Então, os bancos grandes, assim, elas já criaram suas corretoras que estão crescendo. Já pensando nisso. Já pensando. Rodrigo, eu trazendo uma pulguinha aqui, cara. Vamos lá, eu estava analisando aqui, ó. Hoje você, empresário, consolidado, com vários negócios consolidados, entende de gestão de negócio, entende de empreendedorismo, entende de finanças. Cara, já pensou em fazer algo relacionado a empresários no quesito de, não consultoria, mas tipo, cara, o conhecimento que você tem, tu acelera qualquer negócio. É fato. Tipo, ele chegar numa empresa, uma aceleradora. Pronto, eu sigo um cara que é o Alex Hormozzi, um americano. E ele é uma aceleradora de negócio. Não sei se já cogitou, se pensa, ser um acelerador de fato de negócio, em vez de ser consultor, ter participação nos negócios e por aí vai? Cara, participação eu não gostaria, porque a participação exigiria presença. Compromisso e presença. Eu penso mais na questão de mentoria, mais naquele modelo tipo
Marcos Marques, né? Entendi. Mais estratégico. Ali me agradaria mais na questão estratégica, a colaboração estratégica, porque eu conseguiria administrar melhor. Mas, assim, de fato, eu já consegui, assim, fechar o ciclo do conhecimento, assim. Eu acredito que, assim, qualquer negócio, não que é certeza de sucesso, mas qualquer negócio que você entre, cara, tu consegue agregar demais. Por quê? Tu tem a parte de empreender mesmo, que é diferente da parte empresarial que você também tem, a parte de gestão, e tem a parte de finanças, que é o que... Mas é que tá também, a hora dele hoje é bem mais cara, porque tem por isso que teria que ser coletiva, tá entendendo? Por isso que eu só conseguiria empreender nessa área se fosse de forma coletiva, porque eu ser sócio de uma empresa... Entendi. Vou abrir aqui, vamos abrir um negócio pequeno que depois vai escalar, não dava. Negócios já escalados. Eu teria que entrar num escalado. Vou dar um exemplo, né? Parecido. O pessoal da PWR faz muito isso, né? Que eles veem uma empresa que já está rodando, eles são uma consultoria, né? Vê uma empresa que já está rodando bem e tal, que quer acelerar mais ainda, eles vão lá e pedem equity, beleza, a gente vai te ajudar mais que é um equity, entendeu? Mas aí o core deles é a consultoria, aí é outra pegada, né? A consultoria participativa que eu fiz até 2019, que também, essa que demanda mais presença ainda, né? E responsabilidade, porque aí você tem compromisso de resultado na empresa. E se der resultado ruim, fudeu pra ti também, né? Voltando aqui para os investimentos, o empresário, ou então qualquer pessoa que já tem a vida organizada financeiramente, sua empresa e no pessoal, quer começar a investir. Hoje em dia tem um cardápio de coisas muito grande para você investir, mas tem na cabeça de vocês, na filosofia de vocês lá, tem algo que vocês... cara, começa por aqui, sei lá, todo mundo fala de fundos imobiliários hoje em dia, que é uma coisa meio que garantida, né? E que dá retornos mensais e tal. Vocês têm uma cartela de política de filosofia de algumas coisas básicas e depois, dependendo muito do perfil do investidor? Aquele perfil do investidor que a gente preenche lá, conservador, aquilo é bobagem, né? É bobagem, né? Aquilo é besteira. Assim, a não ser que você... Sim. Existe um perfil... Até porque tem gente que até mente ali, né? Cara, eu vou até te dizer aqui, eu não sei se quem estiver assistindo até vai ficar meio ofendido, assim. Tem o perfil perdedor. Sim. E tem o perfil ganhador. Certo. Tem o conservador, perdedor, que é aquele que gosta de produto perdedor. Certo. Entendeu? Então, assim, eu tenho um cliente específico, assim... Que é muito conservador e tem medo de arriscar. Cara, o cara é tão conservador que ele fica naquele produto perdedor. Entendi. Ele não vai nem naquele produto que é seguro ganhador. Por quê? Porque ele só quer liquidez. O cara é tão inseguro que ele precisa ter o produto em 100% liquidez, porque ele quer garantir que se ele precisar tirar o dinheiro, tem que ser hoje. Ele tá sempre com medo, né? Cara, o cara tem muito dinheiro, mas todo o muito dinheiro dele tem que ser líquido para hoje. Sim. Não pode ser para daqui 3 meses, não. Parece que todo dia vai ter uma pandemia. Tio Patinhas total, sabe assim? Tem que estar no bolso, tem que estar dentro do cofrinho dele. Tá olhando. Então esse é um perfil perdedor. E tem o perfil ganhador, aquele cara que vai lá em vários outros investimentos. Tirando isso, que tem monta o perfil... uma carteira com liquidez, o cara que aceita montar uma carteira diferenciada e tal. Tirando isso, tem o perfil regular e o perfil qualificado. O perfil regular pode aplicar em ações, fundos imobiliários e tal. Perfil qualificado já pode aplicar, por exemplo, hoje em renda fixa privada, que no momento seria ativos que dão mais resultado. Então, por exemplo, no momento, fundos imobiliários eu não arriscaria muito por causa da reforma tributária. Pode ser que venha uma tributação de até 20% sobre o ganho nominal e sobre o ganho sobre os dividendos. Isso faria ter uma perda nominal muito grande no médio prazo. E aí eu não sei se as pessoas têm, digamos... Estômago para aguentar 1 ano, 2 anos de gráfico negativo. Por mais que você fique recebendo dividendos, e às vezes para o dividendo, né? A gente tem fundos aí que estão sem pagar por 3, 4 meses, porque realmente eles ficam ali com vacância e fica sem pagar. Então, às vezes, a pessoa ela não entende que o fundo imobiliário, às vezes, é um imóvel desocupado. Sim. Igual como se ela tivesse comprado uma casa. Igual se fosse o aluguel da sala comercial dela. Ela comprou um imóvel.
Então, assim, hoje mesmo eu estava fazendo para um cliente uma comparação e ele é um cliente que investe só em ações. E aí eu mostrei para ele o resultado de 5 anos passado do Ibov. O Ibov pagou 50% nos últimos 5 anos. E eu mostrei para ele um título privado, um IPO de uma empresa que eu não posso falar, porque a IPO não posso falar o nome do IPO. Mas o IPO paga IPCA mais 7,5%. Que nos próximos 5 anos vai dar 80% garantido renda fixa. 80%. Ou seja, o cara que aguenta assim, esperar 5 anos... 80 vezes 50, é melhor ir para emissão privada. Então, não tem como eu te dizer, assim, a fórmula. Porque todo mês eu tenho... Quem diz que existe isso tá mentindo. O dia a dia muda, né? Cara. Então, assim, por exemplo, talvez em junho do ano passado eu te dissesse, não, vamos no FIIs. Só que aí o Bolsonaro fez aquela desoneração da gasolina, ferrou com os FIIs. Não intencionalmente dele, né? Na verdade, ele foi bom para o país, a desoneração da gasolina, mas... É o lençol curto, uma hora cobre a cabeça, outra hora cobre os pés. A rebote, quem tinha FIIs, né, fundos de papéis, perdeu. Então, no momento, assim, emissão privada é melhor. E sabe por que emissão privada é bom, já que você falou isso? Porque como teve o caso da Americanas e da Light... A emissão privada, os caras, para poder captar dinheiro, estão tendo que pagar mais. Por quê? Porque o mercado está com medo de emissão privada. Ficou mais receoso, né? Ficou mais receoso. Então, como o mercado está com medo, tem que pagar mais. Então... E uma outra dúvida. Como vocês veem esses investimentos digitais? Tipo, cripto, NFT, não sei o quê. Como é que vocês veem isso, cara, atualmente? Eu acho o seguinte, ó. O pequeno investidor... Imagine um cara que... Eu acho que assim, tudo é uma questão de diversificação de carteira. Se você coloca lá 50% do seu patrimônio e você colocou na hora errada, corre o risco de você empobrecer. Ou de você perder todo o seu capital. É um risco total. Né? Se você colocou só 2%, você não vai ficar nem rico, nem pobre, mesmo que ele dispare. Então, na verdade, para mim, é um game. Entendi. É mais uma peça dentro do jogo, né? Tudo bem, não é um game, não. É uma diversificação. Entendeu? Uma parte da minha carteira pode ir para aquilo ali. É uma diversificação. Mas é um game igual outro aplicativo, outro investimento. Agora, assim, eu digo game porque eu perdi. Sim. Eu fiz uma micro diversificação, agora bem micro mesmo, e eu perdi grana. Entendeu? Entendi. E eu fiz por quê? Porque, assim, meus clientes exigiram muito de mim entender. Para entender, eu fui lá, estudei, coloquei um pouquinho, e o pouquinho que eu coloquei eu perdi. Colocou a pedra foi em risco, pro saco. Né? Entendeu? Então, assim, hoje meus clientes que chegam, assim, o que tem muito, eu digo, cara, mas põe 2%. Vai devagar, né? Só que tu não vai ficar rico. O que tem pouco, eu digo, ó, põe 2%. Mas tu... às vezes até para educar o cara, ó, bota só 1% para tu ver aí, para tu ver o que acontece, para tu sentir, né? Pode ser. E um dos que eu coloquei, inclusive assim, foi um golpe, né? Mas nem foi esses golpes de pirâmide, não. Uma plataforma, o que é que eles fizeram? Os caras criaram uma plataforma como se fosse um FTX, né? Que quebrou. Você aplicava nela, ela lhe dava a chave, cara, o token, só que era um token falso. Ela ficava, retia o... Não, aí depois ela sumiu. Ela simplesmente apagou. Era uma corretora, né? Só que uma corretora. É foda que toda vez que isso acontece, escalda o mercado e quem nunca investiu, aí o cara, olha aí. E nem foi nessa que eu perdi, não. Nessa, na verdade, foi um amigo que disse, cara, Rodrigo, olha, experimenta essa plataforma pra tu ver como é fácil. Tanto nessa eu só perdi R$100. Aí eu fui lá, coloquei R$100 no cartão de crédito e tal, apliquei e até esqueci, assim. Tanto que depois ele disse, Rodrigo, aquela plataforma lá era um golpe, ó. Aí quando eu entrei, a plataforma não existia mais. Eu tava com a chave, né, do Bitcoin e a chave era falsa. Porque aí quando eu lancei a FTX não tinha quebrado ainda, quando eu lancei a chave na FTX, a chave não existia.
Foda. Ontem eu vi, eu queria saber a tua opinião, Rodrigo. Ontem eu vi um post aí de um cara, acho que ele deve ser educador financeiro e influenciador, né? Ele falando de quantos imóveis valorizaram nos últimos anos, né? A gente sempre fala que imóvel é investimento, né? Mas você imobiliza muito capital e tal. Mas ele estava criticando esses gurus financeiros que falam assim, não compre imóveis, investe em outras coisas e tal. Qual a tua opinião sobre imóveis? É para ti investimento, só porque é seguro, mas pelo que eu vi, o cara nos últimos 5 anos, sei lá, valorizou imóveis, não sei quantos por cento, muito alto. Então, na cabeça de vocês lá, em relação a imóveis, o cara ter aquela questão de até casa própria alugar e pega o dinheiro que tu ia imobilizar e investe em outra coisa... Olha, assim, tem 2 tipos de investidor de imóvel. Tem o cara que se obriga, que compra o imóvel e para ele é um bom investimento porque ele se obriga a pagar o imóvel. E aí é bom porque, na verdade, ele não tem maturidade para guardar dinheiro. Certo. Então é um bom investimento. Ele comprar imóvel porque ele se obriga àquele investimento. E tem o cara que tem grana e que compra o imóvel. Se ele compra com muito deságio, eu acho que vale a pena imóvel, dentro de uma diversificação. Agora, se você vai comprar à toa, assim, você tem dinheiro, mas você compra mal comprado, aí não. Sim. Então, eu vejo imóvel como bom investimento de 2 formas. Ou você compra com muito deságio, ou se você compra porque você não tem maturidade para guardar dinheiro. Aí você se obriga ali, porque antes você... Melhor que a capitalização, né? Dá ali você comprar um imóvel na planta e se obrigar a pagar do que ficar trocando de carro todo ano. Porque assim, trocar de carro é despesa total, né? Uma burrice sem tamanho, ficar trocando de carro o tempo inteiro. Ou ficar gastando com viagem o tempo inteiro. Entre comprar um imóvel na planta e ficar com outras despesas pessoais, é melhor comprar um imóvel. E quando tu fala de deságio, pra galera às vezes não pode entender, tá muito abaixo do valor de mercado. Muito abaixo. Sei lá, ele é 700 mil, o cara tá vendendo por 500. Você consegue o tempo inteiro. Cara, é porque também, o que eu vejo dessa galera, dos influenciadores, na verdade o problema não é que eu vejo dos influenciadores, o problema é de quem escuta a mensagem muitas vezes. Porque você não traz para o seu contexto. Sim. É como você falou, beleza, eu não consigo guardar dinheiro, não tem como, é melhor no lugar de comprar um carro, beleza, compro porque o jeito, mas isso é ruim, mas é melhor do que não ter. Sim. E, porque eu vi até uma postagem um dia desse, eu acho que foi do Thiago Negro, que ele jamais compre, só que a galera tira tanto de um contexto, ou não consegue trazer para o seu contexto, que acaba gerando uma polêmica muito grande. Eu vou dar um exemplo. Assim, meu irmão tem muita grana, muita grana. Ele mora num apartamento alugado, ele não tem carro. Entendeu? Assim, quando o escritório da gente era... E aqui é o mais velho que tu, né? Do meio. Do meio. O meu irmão do meio. Sim, mas tu é o mais novo, ou seja, ele tem uma cabeça de geração Y aí, mais ou menos. Não, porque... Ele é 5 anos, ele é 4 anos mais velho que eu, né? E quando eu falo... Assim, ele é financista, ou seja, ele é o cara da grana. Ele bota no papel. Então é o seguinte... Cálculo, né? Nosso escritório era no Itaim. Ele é de bicicleta. Ele pode comprar um Porsche, ele pode comprar uma Ferrari, ele pode comprar o carro que ele quiser. Tá dentro do estilo de vida dele. Ele vai de bicicleta. Entendeu? É o cara que faz o cálculo. Então, assim, imóvel para ele é dinheiro no lixo. O imóvel que ele tem é a casa no Alphaville que meu pai mora aqui. Entendeu? Assim... Então, entender imóvel como investimento é só se você não sabe realmente fazer outro investimento. Então, por exemplo, como a gente sabe fazer os investimentos realmente adequados, a gente consegue fazer o dinheiro render melhor em investimentos financeiros do que em investimentos imobiliários. Porque está imobilizando o dinheiro. Nós somos digamos que eu não tenho... Isso, o afegão médio lá... Você está ali num Bradescão da vida... Sim. Seguindo o que o gerente manda, e às vezes é melhor corretor manda. O que eu a gente falando. Não pode ir 100% na... Cara, não é ferro e fogo. A vida, no meu ponto de vista, também não sou especialista, mas não tem como ser 0 e 1, cara. Sim. Vou te dar um exemplo. Aquela casa que o Café Viriato, aquela casa, cara, a gente comprou ela do Café Viriato por R$390 mil. Hoje tá Tudo bem que faz muito tempo, mas aquela casa hoje eu acho que vale 2 milhões, 2 milhões e meio. Sim. Né? A casa do Alphaville do papai a gente comprou por 250 mil, cara, no Alphaville.
Hoje só o lote é 1.200.000, sem a casa dentro. Sim. Aí então, tem investimentos, comprar tudo... E ele mora lá, tudo bem que faz tempo e tal, tem o deságio, né? mas ele desfrutou. Então, se você pensar... É um patrimônio. Sim. Né? Assim, se vender e aplicar, ele vive de lá, se ele precisasse, né? Ele aluga a casa. Ele aluga a casa e vivia da renda. E sobrava ainda. Ele não, né? Ele é aposentado. Só que eu acho que a galera tem que muito trazer para o contexto da sua vida real. Eu não tenho tempo de estudar. É que você vê um vídeo no YouTube, aí o Thiago Nigro fala, não compre casa. Dali 6 meses, o Thiago Nigro faz um vídeo tipo... Como ganhar dinheiro com a casa? Não, minha casa nova, minha casa nova. Minha casa, ele fez isso, né? Minha casa nova. Daí você fica, mas por que comprei uma casa? E aí ele falou que comprou a casa por causa do deságio. Agora que tu me falou, eu lembrei. É exatamente trazer para o contexto. E outra coisa, o que eu acho engraçado é porque a galera se leva... Um exemplo. O contexto do Thiago Nigro é totalmente diferente do contexto da grande maioria do pessoal que está assistindo o vídeo. O cara já tem um baita de um negócio, teve a negociação que deve ter sido muito boa. Aí o cara, mas não compre casa. Mas, meu irmão, se eu tenho uma casa que vale 1 milhão, o cara me oferece por 100 mil, um exemplo, né? Tô esticando assim. Cara, vale a pena. No outro dia eu vendo, dou de garantia no banco, faço qualquer coisa. Se eu tô comprando uma casa de 5 milhões por 3, que na hora que eu quiser eu vendo por 6, 7, logo 2 anos depois... É um investimento. Vale a pena. Por quê? Porque eu não dobro o patrimônio em 2 anos. Então, não dobra. Não é um bom investimento? Claro. Então, e se a gente fosse pôr, né, pela experiência que vocês têm, pelos clientes, o que seria uma carteira média interessante ao ano que rendesse, mais ou menos? Sei que é muito especificado, mas, por exemplo, até pra galera não cair, não sei quantos % ao mês e tal, você vai ganhar... O que é uma coisa realista? Você tem uma carteira que vai te dar, sei lá, 15% ao ano. 15% é uma coisa realista, boa, tranquila. Porque assim, a Selic está 13,75. Então, você consegue ali 100% CDI, 13,65. É básico. Certo. Fácil. E aí você consegue fundos aí na faixa de 17%, também relativamente fácil. Então, aí o meio do caminho, 15%. Já o cara que tem um perfil mais agressivo, mais ousado, chega a uns 20%. Aí você chega mais. Por exemplo, o Ibov, de um ano para cá, deu 24%. Então, se você estava com dinheiro parado, aplicado no ticker do Ibov, você ganhou 24%. 24%, que é alto. Por isso que é um negócio que você tem... Cara, investimento é paciência. Sim. Você não pode botar o dinheiro ali... Que a maioria não tem, né? E ficar assim, caiu, vou vender. Subiu, agora eu vou comprar de novo. Ficar olhando todo dia. Tem cliente que abre a conta todo dia. Aí fica te enchendo o saco também. Aí o cara fica assim, Rodrigo, caiu. Rodrigo, tem R$100 a menos. Eu disse, cara, deve ter sido alguma taxa. Mas taxa de quê? Cara, o banco não vai te roubar. Dá uma olhada no teu extrato, o banco... Sim. Assim, normalmente o banco não te rouba, né? Então volta para aquela história de ter que educar o cliente, né? Você vai olhar, até às vezes eu já sei, assim, porque na verdade tem tributação de todo tipo, você tem que entender da tributação. Então, às vezes, R$100 que some é porque o cara tem um fundo, aí a tributação dos fundos é no sistema de come-cotas, que aí é no meio do ano e no fim do ano. Então, você já tem que saber, inclusive, decorado, o que é que o cara tem na carteira para poder dar a resposta de pronto, porque senão o cara se enerva ali, entendeu? Entendi. Então você já diz, meu irmão, já eu olho, mas deve ser teus fundos no sistema de come-cotas e tal. Show de bola, show de bola. Carlosão, mais uma mentoria aí. Cara, Rodrigo, a gente costuma dizer que esse podcast aqui é uma desculpa só pra gente ter mentoria dos convidados que vêm aqui, né? Vamos colocar as redes sociais aí do Rodrigão, pra quem quiser contactar vocês, é só chegar lá no Instagram, que a gente vai botar aqui na tela, pra querer começar a investir, Rodrigo Viriato, empreendedor, consultoria financeira, colunista da Carteira de Valor, que é a na verdade é um Instagram de vocês, de notícias, certo? Né? Quem gosta de ver. Ajuda a entender e executar os investimentos, né? E aí o rodrigoviriato.com.br, o site, tem lá mais o que a pessoa contar. Tem contato, tem pode chamar para palestra, sobre gestão. Pode. Se for palestra gratuita para as pessoas, eu vou de graça. Certo. Se for paga, eu vou cobrar. Se for grátis para educar as pessoas, eu vou de graça. Se alguém vai ganhar, vamos dividir. Se alguém vai ganhar, nós vamos dividir. Se for de graça para educar as pessoas, eu vou de graça. Show de bola. Então siga aí. Lá no teu Instagram também dá dicas aí no dia a dia. Tem umas dicas de finanças, de empreendedorismo lá. Massa. E siga lá o Carteira de Valor, que também acho que é o lá é bem notícias do dia a dia. Todo dia sai 4 notícias de mercado financeiro.
Bacana. E política todo dia. Show de bola. Caduzão, vamos agradecer mais uma vez aqui pela correria do dia a dia que a gente sabe que com certeza tem. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui, cara. E se deixasse aqui, a gente ia embora aqui, passar mais 10 horas falando sobre isso, porque eu tenho várias dúvidas, né? Não, hoje a gente fez que nem o café lá, quando o pessoal te pedia consultoria. Não, vamos tomar um café. Hoje foi quase isso, né, cara? Vamos tomar um café, vamos gravar um podcast. Cara, só agradecer o papo, agradecer teu tempo, sei da correria, sei o quanto é desafiador empreender com diversos negócios, e você se disponibilizou aqui a bater esse papo, trocar esse ideia. Cara, na verdade, assim, para mim é um compromisso. Principalmente depois que quando eu era professor, ser professor já era uma missão. Sim. O salário era só para pagar a gasolina e... Você estava compartilhando conhecimento ali. Eu usava o salário para comprar projetor, enfim, aquilo era para compartilhar conhecimento. Quando eu deixei de ser professor, eu senti falta disso e hoje em dia eu estou sempre disponível para poder conversar, para poder passar conhecimento, né? E para aprender também, né? Porque queira ou não queira, quando eu vou para ensinar, eu me comprometo a estudar para ensinar. Sim. E quando eu chego em alguns lugares, como a última palestra que eu fui para Sobral, eu cheguei lá, aprendi muito com a galera de Sobral. E cada lugar que a gente vai passando, a gente vai aprendendo. E no bate-papo desse aqui também vem uns insights, né? Boa. Então Deixa uma mensagem. Eu não venho pra cá pra falar, não. Venho pra cá pra trocar, né? Boa. Deixa uma mensagem final pra galera aí que quer empreender, que a gente sabe que o nosso público aqui é muita gente que já empreende ou tá começando. Por que vale a pena você empreender e ser dono do seu tempo, ser dono do seu dinheiro, ser dono do seu destino? Cara, eu vou dizer que empreender, assim, é divertido porque é desafiador. Então, assim, primeiro não abra a boca pra reclamar. Tá achando ruim, sabe? Outra coisa, não abra a boca para dizer que tratar com pessoas é difícil, porque graças a Deus nosso negócio tem pessoas. Hoje eu trabalho diretamente com 240 pessoas e graças a Deus por 240 pessoas que nós temos lá, porque se não fossem elas, a gente tava... Quem seria eu sem as 240 pessoas, fora o pessoal, fora o nosso grupo de assessoria. Então, assim, empreender é muito bom. Nosso país vive de empreendedorismo. Fortaleza é uma cidade essencialmente empreendedora, porque nós não temos grandes indústrias. Então, nós vivemos de pequenos e médios negócios. Então, eu diria que é efervescente no nosso corpo, assim. Chega, eu me arrepio, assim, ó. É o mosquito do empreendedor. Quando ele pica, a gente... Já era. É divertido, assim, É bola de neve, é divertido e a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Bom demais. Senhoras e senhores, Rodrigo Viriato. Caduzão, recado final pra galera. O que acontece com a empresa que não... O cara que tá aqui tem empresa e não se inscreveu no canal ainda. Quebra. Fato, quebra. Não dá uma azada nada, né? O cara não sobra dinheiro pra investir. Os investimentos que faz não dá certo. Compra criptomoeda, cai no outro dia. Só porque não se inscreveu. Então, ó, recado dado. Você que tá chegando agora aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente trazer novos papos aqui, massa, como esse que a gente teve aqui com o Rodrigão, beleza? Galera, valeu e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Show.